Olá pessoal, conforme prometido, vamos lá fazer o vídeo explicativo com relação à nossa planilha aqui do diagnóstico financeiro pessoal ou familiar, tá bom? Vamos ver como ela funciona. Vamos lá, então o que eu fiz? O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a fazer os lançamentos de abril, certo? Que foi o nosso exercício então, que foi a partir do dia 1º de abril. Então o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos preencher aqui salários, qual foi a nossa renda, né? Nossos salários, no caso de pessoas que são autônomas, serão preenchidos aqui o valor, no caso, de recebimento do Prolabore, né? Qual foi o valor, então, que representou a minha renda no mês de abril? Então vocês vão colocar aqui. Eu coloquei R$5.000 aqui para a gente fazer uma projeção, ok? Só a nível de exemplo para vocês preencherem. Aí cada um se adapta na sua realidade de orçamento, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei um salário de 5.000, ok? Na casa, que seria o envelope referente à área da casa, né? Eu coloquei aqui, que vocês vão pegar o envelopinho da casa e começar a fazer o lançamento aqui. Então, quanto que eu paguei de aluguel? Ah, não moro de aluguel, então eu pago uma prestação da minha casa, no caso financiamento. Então aqui vocês vão lançar o financiamento. Condomínio, água e assim por diante. Vocês vão preencher essa coluna, ok? Supermercado, no caso, vão fazer da mesma forma, vão pegar então o envelope do supermercado e fazer o lançamento aqui. Então, o gasto com higiene pessoal, higiene da casa, comida e outros, ok? Vamos fazer então o lançamento aqui. E assim por diante, os demais envelopes também da mesma forma. Então, saúde, vamos preencher o nosso gasto com saúde aqui. Transporte, vamos preencher o nosso gasto aqui. A nível de exemplo, pessoal, até porque vai gerar um gráfico aqui nessas outras abas, eu preenchi algumas, simulei aqui, tá? Um gasto então com remédio, academia, aquela Smart Fit, né? Saudável, né? Precisa manter a linhagem. E transporte, coloquei também, exemplifiquei aqui ônibus e táxi, tá? Aí cada um vai preencher, óbvio, na sua realidade, tá? Educação, envelope, no caso de educação, envelope de compras, da mesma forma vamos preencher, tá? Lazer, vamos preencher. As dívidas, quem tem dívidas, lembra que vai ter que lançar, no caso, o empréstimo, cheque especial. Então, as dívidas que tem aqui, por quê? Porque esse valor está saindo do seu orçamento. Então, nós vamos precisar contabilizar, no caso, essa dívida também. Na reserva de emergência, R$1.000. Por que R$1.000? Porque um salário, uma renda equivalente de R$5.000, aqui que eu lancei, o que nós precisamos fazer? No mínimo, guardar 20% para a nossa reserva de emergência. E no caso do endividado, lembrando, nós temos que seguir a técnica dos envelopes. E qual seria a técnica dos envelopes? Enquanto eu não liquidar as minhas dívidas, eu não posso fazer a minha reserva de emergência. Então, para onde? Se eu tenho dívida, ao invés de eu lançar aqui 20% equivalente, no caso de 5.000, que equivale a R$1.000, 20% da R$1.000 na minha reserva de emergência, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso liquidar as minhas dívidas. Isso aqui é, então, por um caso de uma dívida que está controlada. Eu já tenho um parcelamento ali e eu pago R$200 por mês de dívida. Aí você vai preencher aqui. Caso contrário, o que você vai ter que fazer? Aplicar a técnica dos envelopes. Então, guardar primeiro aqui um valor, se a sua dívida for maior, né? Quando nós tivermos, então, poder para negociar, ou seja, o valor total para efetuar o pagamento da minha dívida, porque lembrando, pessoal, nós estamos fazendo aqui do mês de abril. Só que nós vamos fazer ainda o mês de maio, tá? Que nós vamos começar no dia 1º, quarta-feira, mesmo sendo feriado, tá? E depois nós vamos fazer também no mês de junho. Tá? Aqui vocês não prestam atenção por enquanto, porque isso aqui é uma fórmula total
da planilha. Então isso aqui vocês desconsideram, porque isso aqui é o resultado da conta que a gente está fazendo aqui, dos lançamentos, o resultado dos lançamentos que nós estamos fazendo aqui. Mas o objetivo dessa planilha, qual seria? É justamente você saber aonde você está. Isso vai gerar, inclusive, um gráfico aqui, anual, tá? Que na medida que você for fazendo o seu preenchimento mensal, isso ele vai te mostrar. Então, por exemplo, aqui, essa linha verde são os meus rendimentos. Linha vermelha são as minhas despesas. E a linha azul é o meu saldo do mês. O que sobrou do meu saldo? Opa, então está tendo aí uma sobra. Eu estou gastando menos do que eu ganho. Então eu estou no caminho certo. Então, por exemplo, aqui, ó, ganho 5 mil reais. O que seria esse quadrante? Então é o resumo de todo o nosso resultado. Todo o preenchimento da nossa planilha, ele vai dar então o resultado final aqui. Então vamos lá, rendimentos. Lembra que são 5 mil reais? Aqui ele fez o cálculo. Essa casa aqui é o cálculo de todas as áreas que você fez no lançamento. Então todas as suas dívidas estão em R$ 4.284. E aí sobrou ainda para você R$ 716. Então isso vai ter um saldo acumulado que ele vai somando nos demais meses para nós termos um total no final do ano aqui. Porém, o nosso objetivo aqui vão ser os 3 meses, tá, pessoal? E a gente seguir, então, abril, maio e junho, que é o nosso curso. Porém, se você já tiver uma projeção de despesas até o final do ano, você já pode fazer a sua projeção. Porque lembra que isso é um diagnóstico? O diagnóstico é justamente para você saber o que você tem de previsão de recebimento até o final do ano, o que você tem previsão de despesas, que são, inclusive, separado aqui a área 50% em despesas essenciais, tá? É importante isso, 30% dos nossos desejos, né? As despesas com os nossos desejos, então, e 20% entre poupança e investimento. Poupança e investimento, mas lembrando que tem que liquidar a dívida antes de fazer os investimentos. Ok? Então, você não vai fazer a reserva de emergência. O que você vai fazer? Você vai, então... Você pode até fazer a reserva de emergência com o objetivo, depois de 3 meses, quitar suas dívidas. Por quê? Se você não tem, vamos supor, suas dívidas são 3 mil reais, e você tem a capacidade de guardar somente R$ 1.000, o que você vai ter que fazer? Guardar os 3 meses, pegar os 3 mil, para você ter um poder de negociação das suas dívidas, inclusive aplicando as técnicas de redução de dívidas que eu expliquei na nossa primeira aula, ok? Então, se você tem alguma dúvida, volta lá no PDF da aula e você olha nessa parte de redução de dívidas. O que eu posso reduzir as dívidas? Como que eu posso fazer esse procedimento, tá bom, pessoal? Mas o objetivo aqui é ensinar para vocês a preencherem, então, essa planilha, ok? E aí, nós temos o anual, então, novamente, e para onde está indo o meu dinheiro? Olha que bacana. Isso aqui é um infográfico, e lembrando, eu só preenchi o primeiro mês. Então, esse infográfico, ele é o resultado somente desse mês. Então, vocês já vão ter os gastos de casa, supermercado, todos os 10 envelopes aqui vão ter o percentual de gasto de cada um. Então vocês não vão precisar fazer a conta de cada envelope. Vocês simplesmente vão fazer o lançamento dos envelopes em cada, aqui na primeira, em cada quadrante. Quadrante da casa, supermercado e assim por diante. E sempre prestando atenção aqui. Onde eu posso, nossa, vamos supor que seu caso estourou. Você estourou aqui, ó. Você está, ao invés de sobrar dinheiro, aqui, certo? No final, você tá, então, o saldo acumulado aqui foi negativo, porque você gastou mais. O que você vai ter que começar a prestar atenção? Aonde? Aqui, ó. Nesses dois, lembra que eu falei que são os 2 envelopes que nós gastamos mais geralmente? São os envelopes de compra e o envelope de lazer. Que esse envelope, que são os nossos desejos, 30%, que nós vamos ter que mexer primeiro. Então, se eu estou gastando, eu estou estourando, no caso,
gastando mais do que eu ganho, eu vou ter que olhar primeiramente, para esses dois quadrantes aqui, que são os envelopes que eu mais estou gastando, e vou ter que fazer o que? Uma redução. E aí a gente vai aplicar as técnicas que aprendemos em aula de redução. Qual está sendo os envelopes, os ladrões do meu dinheiro. E aqui tem um calendário também, para vocês verificarem certinho quando começa o mês, quando termina o mês e assim por diante, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar aqui no grupo que eu respondo, tá bom? Tentei aí ser o mais específico possível, porém é diferente aqui a gente gravar um vídeo explicativo aqui do ao vivo, tá bom? Um beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima.